Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos dar início em alguns instantes em mais uma live aqui do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, nosso CREF-RS. Hoje vamos falar com a professora Luciane Citadin, nossa convidada de hoje, profissional experiente no mercado, né? Ela hoje dentre outras funções que exerce aí no apoio ao crescimento da educação física, ela é a presidente da APEF, Associação dos Profissionais de Educação Física. E vamos falar um pouco sobre esta associação e como o movimento também associativista pode, a partir da união das pessoas na direção de um propósito comum, como este ato pode ajudar o crescimento aí da nossa profissão e alcançar os objetivos que todos nós queremos, né? Essa é a nossa live de número 65. Vamos aguardar aqui a professora Luciane Citadin chegar. Enquanto isso, eu vou dando alguns recados, né? Lembrando que esse é um espaço que o Conselho Regional abriu para que profissionais das mais diversas facetas, áreas da educação física possam vir contribuir com o seu conhecimento, contribuir com a sua experiência, né? A sua visão de mercado, de desafios, de oportunidades. Então é um espaço aberto a todos nós profissionais. Então, se porventura você entende que pode estar aqui conversando, dividindo conosco a sua experiência, a sua trajetória, o seu conhecimento, será bem-vindo, será bem-vinda. Ou ainda se você pretende, se você pensa que existe alguém que você gostaria de ver nesse espaço falando também. Aí o processo é relativamente simples. Basta você chamar aqui pelo direct do CREF-RS, colocando aí o seu nome, o assunto que gostaria de falar ou indicando alguma pessoa e a partir daí a nossa equipe de comunicação vai fazer a organização, né, a compatibilização com agendas, com assuntos a serem tratados e faremos um contato com você aí, quem sabe logo logo você está aqui conosco conversando e contando um pouco da sua visão do que representa o mercado da educação física, né? Inspirando as pessoas que estão aqui, trazendo orientações e assim nós temos a convicção de que de alguma forma estamos contribuindo também, né? Além das outras, das funções precípuas aí do CREF, né? Fiscalização, orientação, as questões éticas, de ética profissional, né? Eventualmente temos outras ações que pensamos que dessa forma podemos contribuir com o crescimento da nossa área. Vamos ver aqui se a professora Lu, assim que a senhora entrar, gentileza, só me dá um ok aqui, para que eu possa lhe aceitar e começarmos então a nossa conversa. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-la aqui. Só fazendo uma comunicação rápida aqui para ver. Deixa eu ver aqui. E aí, Guga, tudo bem? Seja bem-vindo aí, tô vendo que está sempre prestigiando as nossas lives aí. Olá, Oi, entrei, conseguimos. consegui. Forcei a porta e entrei. Ah, as portas estão sempre abertas, a gente estava forçando a porta errada, mas agora Acho que deu certo. sim. Boa tarde, professor. Boa tarde, Prazer estar professora aqui. Luciane. Imagina, da mesma forma, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um pouco estranho falar em nome do CREF, em nome da diretoria, né? Uma vez que tu faz parte também, né? Hoje, como conselheira do CREF, da diretoria, mas pensando o CREF como instituição, quero te Sim, dar as boas-vindas, né? E agradecer a tua disponibilidade
pelo teu tempo de poder compartilhar. Eu queria, antes da gente começar a conversar, fazer uma rápida apresentação aqui da tua trajetória do currículo, tá? E aí a gente já começa a nossa conversa, tudo bem? Tudo bem. Então tá, pessoal, olha só, a nossa convidada de hoje é também de alto nível, né? Como todos que passaram por aqui, eu brinco, Luciane, que hoje é a nossa live de número 65, desde que iniciamos esse projeto, né? E a pessoa que mais ganhou com isso fui eu, porque passaram por aqui grandes nomes da educação física, né? E entendemos ainda que devem passar ainda, e hoje não é diferente também, né? Uma história brilhante aí dentro da educação física, contribuindo como profissional, atuando em grandes empresas e também nas associações, né? No próprio CREF. Gente, vou apresentar aqui a nossa convidada, então, a professora Luciane Cittadini. Ela é graduada em Educação Física pelo IPA e pós-graduada em Treinamento Desportivo e Cinesiologia. Ela foi coordenadora das academias Bodytech e INEX. Então, para quem não é de Porto Alegre, né, Bodytech é uma das maiores redes aí de academias do Brasil, e INEX é a maior, ou uma das, né? Talvez esteja aí no top 5 de Porto Alegre. Está entre, exato. E é atualmente coordenadora técnica da Sojipa. Também é presidente da Associação dos Profissionais de Educação Física do Rio Grande do Sul, é a PEF-RS, desde 2015. E também diretora do CREF, né, e da Comissão de Orientação e Fiscalização. Além disso, né, participa de outras ações aí, como o Comitê da Educação Física, que foi instituído a partir do início da pandemia, né, com foco em encontrar alternativas para a superação da crise por parte da educação física. Então, tem aí um currículo vasto e alguns minutos, não muitos, mas alguns, para compartilhar conosco um pouquinho dessa caminhada. Seja bem-vinda e as suas considerações finais, por favor, professor. Muito obrigada. Eu quero te parabenizar também e só corrigir uma das coisas, né? Nós, profissionais que assistimos às lives, também acabamos ganhando muito. E eu acho que isso é um grande legado que o Conselho fez para o profissional, que é justamente chamar excelentes profissionais que toparam esse projeto sem custo nenhum, e que nos engrandeceram com todas as suas experiências, né? Passaram mais de diversos assuntos, né? Por essa telinha do Instagram, e realmente foi de grande valia. Parabéns mesmo, e tu conduziste muito bem, o Paulo também, quando às vezes ele assume o teu lugar, né? Por questões de horário. Enfim, realmente parabéns aí por essa iniciativa. Bom, realmente eu tenho algumas passagens aí por academias, também passei nos meus estágios, trabalhei com deficientes mentais, fiz um trabalho muito gratificante, né, na FEBEM, hoje FASE, mas enfim, tudo em nome da profissão e dos colegas, né, que é o que me move. Parabéns pela jornada. E eu já queria começar te perguntando uma coisa que é polêmica, assim, que já devia ter sido superada, esta dúvida, por vários de nós profissionais, principalmente por estar na jornada, né? Eu penso assim, se tu quer jogar o jogo, né? Qual é o nosso jogo? O jogo é o mercado, né? Meu posicionamento no mercado. Tu tem que entender as regras do jogo, né? Mas até hoje a gente vê profissionais antigos já que confundem o CREF com o sindicato, com a PEF, com, né, outras instituições aí, e até com o MEC, né, porque eventualmente as pessoas dizem, porque o CREF que quis separar os currículos de licenciado e bacharel, né? E eu queria que tu explicasse isso, o que é a PEF, né, qual que é o papel da PEF, né, tu como presidente desde 2015. Então vou começar justamente pela PEF, que nós brincamos entre as entidades, que é a mãe de todos, né? É a mãe de todas as entidades, porque, enfim, é a mais antiga. Então, a PEF é a associação, né, de profissionais, que antes era só o que existia, antes de ser criado os conselhos e mesmo os sindicatos, e ela se responsabilizava, vamos dizer assim, pelas questões políticas, pelas questões culturais e educacionais. Hoje segue assim, bem menos política, né? Mas é a responsável por congregar os profissionais, né?
e elabora aí 2 grandes eventos, que a gente vai falar mais adiante, mas é muito mais uma associação cultural, social e educacional. Tenhamos ela assim. Qualquer profissional e estudante pode se associar e tem essa função mais realmente social. Aí nós, com a união das APEFs e, enfim, há muito tempo se via a necessidade de criar um conselho ou uma ordem, né? Já que existe a Ordem dos Advogados e o Conselho de Medicina, que são bem antigos também. Então se criou o Conselho Regional de Educação Física, que é uma autarquia federal, né, que vive com os seus... Tem um serviço autônomo que vive com seus custos, né, para fiscalizar, normatizar e orientar o exercício profissional. Para isso que o CREF, né, para isso que o CREF existe, essa é a sua função. E o sindicato, que aí tem a ver com as leis trabalhistas, com os interesses econômicos dos profissionais, uma questão muito mais proteger os direitos do trabalhador, né? Seja ele autônomo, liberal, empresário. Então são 3 entidades com sua especificação bem diferenciada, que, como tu falaste, quem está no jogo, quem resolve escolher essa profissão, precisa conhecer essas 3 entidades, participar dessas 3 entidades, não só com a crítica, não só com o questionamento, mas batendo na porta e dizendo: oi, tudo bem, vim ajudar. E todas as 3 entidades precisam de ajuda. Então eu diria que essa seria a definição das 3. Seria um tripé importante aí, né? O primeiro deles, o CREF, que garante que outras pessoas não graduadas, né, não entrem na nossa área de atuação, então, né, e protege a sociedade contra pessoas desqualificadas para dar aula, né? Esse seria o primeiro. Então, tem o CREF, tô seguro, já sei que esse espacinho aqui é meu, aqui eu vou trabalhar, né? Bom, o segundo, agora eu preciso ser bem remunerado, eu preciso que os meus direitos trabalhistas, né, sejam respeitados. Então eu tenho um sindicato para resguardar isso, então eu vou trabalhar nesse pedacinho que é meu, e ainda vou estar com meus direitos preservados, né, nas negociações frente aos empregadores, né? E aí, o terceiro, que é a APEF, que vai se ocupar de todas as outras coisas, né, da capacitação, do network, parte social, convênios, descontos em outros lugares e tal. Então, fortalecer essas 3 entidades, fortalecer esse tripé, fortalecer a profissão, né? E quando eu atacar qualquer uma dessas entidades, né, independente de divisão política, independente de diretoria, porque as diretorias são... a Cláudia Luquezzi, a professora Cláudia já esteve aqui conosco, beijo, Claudinha. Passando aí também. Então, atacar ela é atacar a própria profissão, né, atacar as entidades, né, e preservar ela é ser inteligente no sentido de engrandecer a própria profissão, né? Isso aí, perfeita definição. Hein, Lu, me diz uma coisa, a questão da PEF, ela está fazendo 75 anos, né, este ano. 75 anos, fará 22 de dezembro, exatamente. Tá. Estamos aí preparando algum... Tu poderia trazer um pouquinho, como é que começou essa coisa do pessoal? A PEF foi um encontro de profissionais de educação física que eram, na época, professores de escola, militares e alguns médicos, que resolveram criar essa associação exatamente para ter na verdade, para levar conhecimento, para levar essa parte social para os profissionais, e veio num crescente, né? Ela começou, na verdade, a primeira APEF foi em São Paulo, depois foi Rio Grande do Sul e depois Rio de Janeiro. Eu acho que a do Paraná e Minas são as mais fortes hoje do nosso conhecimento, são as APEFs que ainda existem. Muitas chegaram ao fim em função dos conselhos tomarem conta, de realmente das pessoas não terem gás para seguir o seu legado, né? Porque realmente precisa gostar, né, Alessandro? Porque não existe uma remuneração, existe uma taxa que o associado repassa
e é para pagar os custos, a PF tem uma sala própria, né? Cria esses eventos e algumas outras atividades, e isso tudo tem um custo, mas não tem funcionário, não tem um carro, tem a sede própria exatamente porque ela já foi muito forte antes de existir os conselhos. Tanto que os próprios diretores da APF Rio Grande do Sul viraram os diretores, presidentes do CREF, quando ele foi criado, né, lá em 98. Então a coisa meio que se fundiu, caminhava em paralelo e depois se desfez, né? Ficou a PEF, CREF, e bem depois nós conseguimos reativar o SIMPEF, também por uma necessidade trabalhista com relação aos colegas, né? O que te levou Então, a assumir essa responsabilidade, assim? Porque a gente olha o teu currículo, né, que passou por aqui, então coordenadora de uma academia, de outra, enfim, tu sempre foi do mercado mais privado, assim, né? Exato. E nada muito relacionado a associações. Como é que surgiu isso para Sim, ti assumir esse desafio? mas muito participei dos ENAPEFs. Então era uma coisa que realmente eu tinha curiosidade de como se montava um evento daquele tamanho, e eles eram gigantescos. E comecei realmente fui lá me associar, e aí comecei a participar dos eventos da associação, conheci o pessoal, peguei amor e não parei mais. Né? Quando entrei para a diretoria, né? Porque realmente faltam pessoas que queiram dedicar o seu tempo para essas entidades. Nós ouvimos aí muitas críticas de que não fazem nada, aí sentado recém para a rua trabalhar. Então, de novo, em várias conversas formais e informais, nós já explicamos que conselho, sindicato, associação, as pessoas estão ali trabalhando pela profissão. Pouco se ganha. Quando se ganha é uma ajuda de custo. Não dá para chamar exatamente que é um salário, né? Então, isso começou a me despertar essa vontade de ajudar, porque eu estava vendo que realmente a PF ia sucumbir, né? Então comecei a convidar outros colegas, tanto que já mudou praticamente inteira a diretoria que era quando eu estava, de agora. Porque as pessoas vão tendo outros interesses, vão se aposentando, vão cansando, enfim, né? Vão naquela luta diária que chega, se mudam, né? Mudam de cidade e aí resolvem ter outros objetivos, mas a associação está ali, né? Ela precisa ser levada adiante. Então sempre tem alguém ali para a última apagar a luz, nem que seja, né? Sim, Mas não sim. posso reclamar, não posso reclamar. A gente está com uma diretoria agora bem atuante, participativa. Estamos aí participando, como tu falaste antes, do Comitê da Educação Física em função da Covid-19. Temos tido muitas respostas positivas de governantes, vereadores. Realmente, com a união das entidades, nós conseguimos mostrar que merecemos respeito e que merecemos ser ouvidos. Então, isso é realmente muito importante. Então, eu acho que ainda vale a pena. Vale a pena Sim. participar, vale a pena levar adiante. Se o profissional que está nos assistindo aqui, ele se sensibilizou e disse, pô, eu queria fazer parte de uma associação, talvez lutar pelos direitos, crescimento da educação física, como é que faz para integrar? Pode entrar no nosso site, a PFRS, pode nos seguir no Instagram, pode fazer contato no... Opa, acho que entrou... No site ele vai saber mais sobre a história da PEF, tem uma ficha de inscrição, tem o endereço, telefone, enfim, nós temos convênios, ele vai conseguir ver. Acho que alguém até colocou convênios, alguém passou aí, perguntou, né? Eu não sei se estava falando da APEF, mas se é da APEF que eles querem saber, nós temos convênio com psicóloga, com advogado, temos assessoria de marketing, seguradora para casa, para academia, tem home care, cuidadores de idosos, tem psicopedagoga. Desculpa, eu estou lendo, não chegou minha anuidade da APEF. Então, alguém está... Pode deixar que nós vamos... É o Vinícius. Vinícius vai receber
em mãos esse doc aí, só porque... E Só porque eu posso cobrou escrever... aqui, né? Só porque ele cobrou, ele vai ver. Me espera aí que depois eu chego aí. Eu posso botar aqui também o WhatsApp da PF. E aí podem fazer Pode ser, contato pode ser. pelo WhatsApp. Pode ser? Então eu vou Certo. botar Aí, aqui pessoal, rapidamente. 2020 foi um ano difícil, né, para todos nós, para todo o país, mas a nossa profissão foi atacada em cheio, né? E nada melhor Exato. do que começar 2021 em grupo, com pessoas que buscam os mesmos objetivos, pessoas que estão juntas aí para o crescimento do mercado como um todo, né? É um bom Exato. momento aí para buscar associação, propor novas ideias, quem sabe criar novos projetos Exatamente. São juntos, né? sempre bem-vindas, exato. Só não vale só mandar ideia. Manda Sim, junto a pessoa, remanga, porque ideia é o que a gente mais tem, né? A entendi, pessoa entendi, dita a ideia e faça-se, né? Como se entendi. estivesse esfregando uma lâmpada mágica. Não, precisamos de gente que arregace as mangas e que venha conosco. Em qualquer uma das instituições, né? Sim, Então, sim, é verdade. esse é um apelo. Aham, é. Aquela coisa de tocar o piano, todo mundo quer, né? Carregar. É, exato, carregar o banco, alguns só, né? Mas a galera que está com vontade aí, que quer apoiar, né? Serão muito bem-vindos aí na associação. Eu Exatamente. já E estou. uma coisa só, desculpa te interrompendo, Vai lá. Alessandro, a APEF aceita associados estudantes, como eu falei anteriormente, né? Embora o CREF não possa se registrar o estudante, na APEF ele é muito bem-vindo. Inclusive já fizemos algumas visitas em faculdades, participei esse ano da aula do professor Alexandre Veli na URGS, falando sobre as diferenças de APEF, CREF, que é bem importante. Eu acho que isso é uma brecha, enfim, é um lugar que a gente deve ocupar, né? Que é Uhum, conversando com o estudante para ele já sair com essa orientação sim. quando for profissional. Até para, de repente, no meio da faculdade dizer, não é isso que eu quero, né? Porque a gente acontece várias pessoas Exato, formadas que atacam as instituições que servem para proteger, né? E não sabiam que existiam antes, mas né, se tu tem a possibilidade de saber antes, então tá, não é isso que eu quero, não, ok? Já exato, desiste aí, porque se entrar na exatamente. educação física, Exato. assim será. É isso aí, exato, exato. Até porque tem Ótimo. leis que não se podem mudar, né? E a gente só segue. Então, Sim, sim. E, Lu, o seguinte, o ENAPEF ele ia ir para a 46ª edição esse ano, né? E aí, exato. infelizmente, em função disso que aconteceu, não pôde ocorrer, né? Como é que vocês estão planejando aí? Já estão pensando no retorno para 2021? Como é que Sim, seria na 2020 também? verdade, nós tivemos alguns altos e baixos do ENAPEF, porque ele, em função de ser um encontro, na sua grande maioria, frequentado por professores de escola, a APEF conseguia muito convênio com prefeituras. E aí, por isso, Capão da Canoa, Tramandaí. Em 2017, nós já tivemos, em função das dificuldades também econômicas, né, do Estado, as prefeituras não conseguimos mais esses convênios. Então, nós tivemos, em Torres, tivemos um apoio do SESC maravilhoso. Depois tivemos em Porto Alegre, também no SESC. E estávamos costurando, estava, aliás, tudo tremendamente costurado para fazer 2020 em Capão da Canoa e, infelizmente, né, por questões da Covid, nós seguramos. Mas estamos com o evento praticamente pronto. Então, a nossa ideia é fazer alguns ajustes e tentar que ele aconteça novamente em Capão da Canoa. Vamos começar as tratativas, já que passou a eleição, o prefeito se reelegeu, então nós bateremos na porta de novo e vamos tentar ajustar o que já estava alinhado para 2020, né? E essa é a nossa grande esperança. E conta um pouquinho dos bastidores, como que é organizar um evento desses com recursos que não são grandes, né? Mas que Exato, no final exato. a história tem mostrado, né, que o resultado é grandioso, assim, quem olha de fora pensa, nossa,
ser uma É verdade. mega, né? Como é que faz isso? Ninguém perde o sono, né? Sim. Bem, primeiro, a equipe tem que ser muito unida e tem que ter vontade. Então, assim, a- o mérito todo de um evento desse acontecer é tu chamar as pessoas certas para te ajudarem, né? É ter uma equipe, é ter uma diretoria disposta, é ter pessoas que ajudam e que te assessoram, porque tu passa desde visitando a prefeitura da cidade que tu quer levar o evento, vendo todas os pormenores que isso implica, a legislação, contrato, convênio, chamar os profissionais, ouvir os profissionais que participarão do evento para ver o que interessa, pesquisar no mercado o que está interessando. Não esquecer que um evento também, além da qualificação, ele tem que ter a diversão, que é muito bom o networking, né? É o conversar depois do curso, é se encontrar numa festa, num almoço. Então, realmente a visão tem que ser macro. Tentar chamar bons profissionais, bons staffs. A equipe de staffs é maravilhosa, merece diariamente um agradecimento. Trabalha basicamente para ganhar um curso e alimentação e estadia. Porque até hoje os custos do evento paga o professor, a estadia do professor, a passagem do professor, e nós ficamos negociando para os staffs, para a nossa equipe de diretores. Então, realmente, assim, merece palmas com louvor a nossa equipe. Então, isso tudo, vamos resumir num um grande evento para sair, tem que ter uma equipe muito alinhada. Uhum. Quanto tempo que se leva para organizar um evento desse? Quantas pessoas, assim, só para a gente ter uma ideia da dimensão, quem nunca participou, quantas pessoas normalmente são nos cursos? Normalmente depende do número de cursos que nós vamos oferecer. Precisam 2 staffs, precisa o pessoal que leva e traz o palestrante, precisa o pessoal da secretaria, precisa um pessoal que fique ali resolvendo as coisas que não estão no contrato, as entrelinhas, só aconteceu uma coisa que não era esperado. Precisa aquele que vai conseguir o convênio, que vai até a cidade, que vai falar com o prefeito e depois se dá o start para começar. Nós envolvemos umas 25 pessoas e depois no evento trazemos algumas que exatamente para trabalharem naquele final de semana. Então, Sim. vai depender basicamente do número de cursos que a gente oferece e do que mais, né? Claro, porque Então, às vezes tem realmente, feira também, né? tem a questão da feira. Esse ano a gente estava realmente bem, com uma dificuldade muito grande, porque enfim, os comerciantes não estavam apostando muito, já tinha essa questão da pandemia, eles já estavam, porque o evento aconteceria em abril, e nós estávamos ainda apostando que poderia sair, né? Mas, então foi realmente com muita dificuldade ele sairia este ano, mas ele já estava todo alinhavado. Então nós não teremos grandes trabalhos para fazer o do ano que vem, mas sim o esforço sempre existe. E Mas é quais são isso. os outros eventos que a APF também promove? Eu sei que tem o Nós Troféu temos Movimento, né? o troféu Movimento é dentro do ENAPEF, são Ah, tá. sempre homenageados professores que os diretores, ou mesmo os associados entendem que merecem por um trabalho que deve ser visto, né? Não só de Porto Alegre, mas do estado inteiro. Então, esse são 2 profissionais que são homenageados. Acontece dentro do ENAPEF. E acontece também, normalmente, em novembro, o CONGEF, que aí é um congresso. Normalmente ele acontecia em Tramandaí, mas depois veio para Porto Alegre e acabou ficando, com parceria com as universidades. Mas já fizemos em Novo Hamburgo, já fizemos em Caxias. Então já fizemos em clubes aqui de Porto Alegre. Então ele é mais itinerante. É um evento de um final só de um dia, só de um sábado. Né? Normalmente de manhã um assunto mais voltado para os bacharéis e à tarde mais voltado para a licenciatura. A gente aí então faz um
divide, né, os assuntos em função dos sócios hoje também serem divididos, né. Ainda a nossa Sim. grande maioria é o professor de escola, mas o bacharel também, é o licenciado ainda a nossa maioria, mas o bacharel também hoje faz parte da associação. Uhum. Eu tenho mais algumas perguntas sobre a PEF, mas eu queria dar uma exploradinha na Luciane Cidadin como profissional, tá? Porque eu acho que tu tem um currículo muito assim rico, né? E que tem coisas ali que acho que pode ajudar as pessoas que participam da nossa live. Vou começar dizendo assim, ó. Por Vamos exemplo, ver. duas grandes academias, né? Bodytech e Nex. Duas grandes, e aí eventualmente tem gente que está aqui ou que vai ver a live mais tarde que gostaria de saber como é que essas academias são grandes, como é que é o funcionamento interno delas, assim, em termos de processos, em termos de gestão, o que muda, o que eu tenho que fazer para ter uma academia desse tamanho, né? E Exato. aí, conta tuas impressões lá dentro, assim, porque tu já trabalha em academia pequena, né, e Sim, nas sim, maiores. O que tu sim. vê de diferente, assim, que eles cobram do profissional lá dentro, assim, para que tu possa te Na manter dentro de uma verdade, academia dessa? na verdade, até eu não coloquei ou não está no currículo, eu passei também pela Aerostep, que é da Hum, nossa colega Anne, né, que foi ali também a minha grande escola. Ali eu comecei a investir nos primeiros cursos de coordenação, comecei a olhar de uma forma diferente. Saí da sala de musculação onde eu trabalhava e comecei a participar mais da gestão da academia. E isso que tu falaste é uma coisa muito certa, processo. A academia tem que ter processo. Uma academia que entra, que não sabe o seu objetivo na sociedade, que não sabe o que vai oferecer para o seu cliente, nem o que vai exigir do seu profissional, já começa pela metade. uhum, Outra coisa que é bem, que é uma das primeiras coisas, né? São academias que têm empreendedores, que são grandes empresários, não são profissionais de educação física. E salvo aí algumas academias que estão muito bem, sim, mas porque o profissional de educação física disse, bom, daqui eu vou parar de dar aula e vou ser gestor. Porque dificilmente tu consegue levar as duas coisas. Por mais que tu goste, eu vou reservar um horário ali para mim para eu seguir dando aula, porque afinal de contas eu sou professor. Que seja essa uma hora de aula que tu faça isso, porque na maior parte do teu dia tu vai estar envolvido com a gestão. Então, o que tem essas academias em comum, e eu falo das três, são os gestores e os processos que elas oferecem, né? São grandes academias. Na verdade, a Bodytech adquiriu a Body One, que eram empreendedores gaúchos que fizeram uma academia que eles pensaram qual é a academia que eu gostaria de usar se eu aqui no Rio Grande do Sul, né, aqui em Porto Alegre. Bom, olharam para os lados e bom, vamos criar a nossa. E aí eram usuários e eram proprietários. E isso também é uma coisa que funciona muito bem. Tu usar o produto que tu está oferecendo. Então, sim. eu diria que basicamente é isso. É que as academias, né, os empreendedores são grandes empresários, né, são pessoas que têm já o seu negócio com muito sucesso e que não tem aquele nosso olhar do profissional, que infelizmente nos falta isso na faculdade. Falta tanta coisa na faculdade, mas isso também, que é essa questão do negócio academia, ou do negócio. Para tu ter uma ideia, nós contratamos profissionais que não tinham nem carteira de trabalho assinada, nunca tiveram. Isso era 2006, quando abriu a Sim. Body One. Né? Então, realmente é uma coisa que inaceitável. Qualquer profissão que é regulamentada, os profissionais têm carteira e, né, trabalham em empresas sérias. E, infelizmente, Sim. hoje a gente ainda sabe que tem academias que não são sérias, não assinam a Às vezes carteira do não tem conta em profissional, banco, né? Não tem não tem carteira. conta em banco, não tem o profissional registrado na sua empresa. Uhum. Então, nós ainda estamos engatinhando nessa questão, né, de empreendedorismo, de profissional. Então é isso, basicamente, dessas academias, esse é
o principal, digamos, item, né? São Sim. empresários que estão ali, que vem o negócio academia, não é o quintal da tua casa, não é um barzinho que tu reúne os amigos, mas que também pode ter, e é óbvio que precisa, mas não é gerido de uma maneira informal, ao contrário, é gerido de uma maneira formal. Existe um contador por trás, um advogado, existe tudo que for Administradores, talvez. necessário, administrador, tudo que é necessário para uma empresa funcionar, esta empresa tem, porque é uma empresa. Sim. Porque o profissional ele não se enquadra assim naturalmente, vamos dizer assim, se ele não for buscar gestão, não for aprender outras coisas, ele não gosta muito de seguir esses processos, né? Ele gosta de ser mais livre, assim, né? De fazer o que ele Exato. quer, e aí quando coloca ele dentro de uma como é que se importa? Porque tu contratou muita gente, né? E às vezes pessoas que Uhum. provavelmente deviam ser tecnicamente excelentes profissionais, mas quando se tem que se enquadrar num sistema de trabalho, Exato. acabam não se enquadrando. Tu viveu isso, né? A gente costuma dizer que contrata a pessoa pela competência e dispensa ela pelo comportamento. E isso aconteceu muito, e acontece ainda. Pessoas que profissionalmente são excelentes, mas que não conseguem, às vezes, conviver com o colega, não tem diálogo com o aluno, não explica o direito, não gosta de pessoas. Então, realmente, fica muito a desejar. Essas pessoas, sim, contratamos, nós chegamos a ter 90 profissionais na Body One, Bodytech, e que, obviamente, por uma questão, oferecemos muita coisa, vimos que algumas coisas foram aceitas, outras não, tivemos que dispensar profissionais, e outros saíram justamente por isso, por não se adequar, a ter que bater ponto, a ter que chegar no horário, a ter que acabar uma aula, começar e terminar a aula no horário, porque imediatamente vinha uma outra aula, então respeitando o colega, respeitando os outros alunos, Uhum. não conseguia, Não enfim, chegar no comer, horário, não, não enfim, comer na mil coisas. sala. Que, exatamente. Não dormir num cantinho da sala de ginástica, porque em seguida vai ter aula. Manter o seu ambiente limpo, organizado. Andar com o seu uniforme, enfim, ter o mínimo de condição, né, para trabalhar numa empresa com outras pessoas. E aí, infelizmente, teve que ser dispensado. Sim, entendi. E a PEF não pensa, ou não sei se já não trouxe, né? Trazer algumas questões relacionadas à capacitação neste sentido, de postura Podia, profissional, de empreendedorismo, sabe isso que tu está trazendo aqui que falta sim, de e que a gente ética. já identificou que a universidade não supre isso, né? Ela deixa um Uhum, gap no uhum, mercado. A PEF poderia, de sim, alguma forma, contribuir nessa sim. formação? Poderia, e pensa nisso. Pensa, inclusive, em além do ENAPEF do CONGEF, criar cursos justamente de extensão, pensando nisso, né? Conversas sobre ética, sobre mercado de trabalho. Realmente pensa assim. Esse ano, inclusive, nós conseguimos parar e pensar muitas coisas que antes a rotina não deixava, né? Então, foi nesse sentido, foi muito bom. Ah, excelente, porque com certeza vai ter um bom espaço, né? E vai cumprir a sua função Sim, também, como já cumpre, mas exato, também vai cumprir sua exato, função aí, né? De poder ajudar aí no crescimento. exato. E me diz uma coisa, Lu, que legado que tu acha que tu vai deixar, que tu deixou desde do início da tua presidência, né? São 5 anos, né? De Uhum, 2015. uhum, uhum. E tu deve ficar quanto mais tempo, assim, pelo estatuto? O Como que ano que funciona? vem, o ano que vem tem novas eleições, estamos aí, vai para o jornal, né? Vai ser anunciado essa eleição. Se aparecer novos interessados, serão bem-vindos, porém eles precisam preencher alguns pré-requisitos, né? De serem associados, de estarem em dia. Mas eu acho que nós conseguimos, na verdade, o grande legado, né, que seria um ENAPEF totalmente diferente do que ele aconteceu até então, seria uma das coisas. Nós conseguimos mudar alguns processos dentro da APEF que eram muito antigos,
mas não por culpa até dos diretores, por circunstâncias mesmo, por ser, né, pelas pessoas terem outras tarefas, não viverem só daquilo, não estarem ali no dia a dia. Então, com essa quarentena, com a pandemia, nós conseguimos mudar algumas coisas no sistema, criar um Instagram, modificar o nosso site, o Facebook, deixar coisas mais ativas, mais interativas, mais informativas. Então começa por aí essa mudança. Conseguimos fechar esses convênios com pessoas e profissionais muito competentes que estão ali prontos para dar o auxílio para o associado, que já existia, mas foi terminando, foi acabando, ninguém foi renovando. Então, acho que essas pequenas coisas que fazem uma associação, né? Conseguimos mais sócios do bacharelado, então estamos andando mais por esse lado, mas sem deixar a importância do professor que está dentro da escola, que a gente sabe que está passando por muitas dificuldades, né? O bacharel ainda está dando aula online, está conseguindo trabalhar, o professor muitas vezes está dando aula dobrado, né, em casa, alguns já voltaram presencial, numa casa que às vezes não tem condições de estar com o computador ligado. Enfim, a gente sabe de todas essas dificuldades e está olhando para isso, né? Foi uma das coisas que a APEF sentiu importância em participar do comitê, né, da educação física, que a gente poderia contribuir com essa visão, com esse olhar, um olhar maior para o profissional da escola, né? Que é sempre o que está lá, acaba ficando em último plano. Então eu acho que isso é um dos legados. Não, desculpa nada, por favor. Não, é interessante assim, ó, quando a gente fica, às vezes, triste, chateado, porque é a nossa profissão, né? Às vezes não é valorizada quando a gente precisa e tal. Mas é legal a gente se comparar com outras, assim, né? Para ver o quão a união de uma categoria, a força, a vontade e principalmente o reconhecimento que a sociedade tem pela profissão faz com que a profissão cresça, né? A gente olha ali, quem conhece Porto Alegre vai conhecer a ANRIGS, que é a Associação Médica do Rio Grande do Sul, né? Tem um prédio enorme, assim, né? Gigantesco. Um teatro. Tem a Associação muitos eventos. dos Advogados também, né? Da Caixa dos Advogados, e outras tantas aí, né? Que a profissão abraçou a associação, né? E com isso a associação pôde dar o retorno para a categoria, porque a categoria primeiro confiou, né? E é assim que funciona, não é assim, o que a PEF pode fazer por mim? Não, primeiro eu te pergunto o que tu pode fazer pela PEF, depois fortalece a PEF, aí ela faz por ti. Então é meio que uma coisa assim. Então acho que é super válido a tua estada aqui para poder justamente fazer esse chamamento público, né? Através desse canal do Conselho, de dizer, pessoal, querem transformar a profissão? Tem uma associação, né? Tem pessoas aqui que acreditam, que estão trabalhando, cada um vai contribuir como pode. Tem gente que só vai pagar a anuidade e já está ajudando, não pode se envolver, mas tem outros que de repente podem estar lá, podem, como tu disse, né? Não só da ideia, mas para realmente ajudar a realizar as ideias, né? Exato. E pode mandar um e-mail, pode mandar a ideia pelo WhatsApp, né? A gente precisa... nós somos uma associação que representa o estado inteiro e não temos uma representatividade nas cidades do interior. Então, isso também é importante para nós. Que tenham essas pessoas que se interessem, né? Para quem sabe a gente poder levar um congresso para o interior, para Caxias, para Livramento, para Alegrete, Santa Maria, desde que a gente tenha essa abertura. Às vezes, existe um colega lá que pode realizar isso, e aí nos chama, faz contato, estamos abertos. Nós precisamos disso, né? Dessa comunicação e dessa união para que nem a instituição enfraqueça e nem a nossa profissão, né? Que tantos aí ainda se intrometem, para que a gente possa deixar ela realmente forte. Mas hoje ainda o nosso colega, né, o profissional, critica as instituições. Aí realmente
fica difícil chegar em algum lugar, né? Sim, sim. Não, e uma coisa é assim, se a pessoa quer criticar e ela teve lá dentro e tentou fazer, e aí Exato. Tem né, te todo o direito. abafaram, tu não conseguiu, aí tu sai e a única coisa que tu pode fazer é criticar mesmo, né? Mas de Exato. fora, simplesmente ficar falando e tal, e hoje com o advento aí da tecnologia, fica bem fácil falar, né? Porque tu fica escondido atrás do teu telefone, escreve o que quer, não, também É verdade. nada Faz um nome acontece, porque fake. Exato. é, então, mas quem está aqui não é. Quem está aqui até aqui, né, e que frequenta esse canal aqui, É com verdade. certeza tem uma É verdade. consciência diferente e pode Sem ver dúvida. de Para forma estar diferente. procurando esse canal já é diferenciado, né? Sim, sim, está aqui nessa hora, É. né? Então, a gente está feliz. Eu queria te pedir para te fazer as tuas considerações finais, deixar a tua Bom, mensagem, né, para os nossos colegas, para as pessoas que estão por aqui até agora e quem vai ver depois a nossa live. maravilha. Bom, então uma das minhas considerações e o recado é que acreditem na nossa profissão, que ela realmente é muito promissora, ela é sim a profissão do presente e do futuro. Nós estamos vendo aí que as pesquisas estão mostrando que quem faz exercício pode sim, se pegar a Covid, se ficar doente, pode que os seus sintomas sejam amenizados, pode, não esquecendo das outras comorbidades, né? Que é a diabetes, hipertensão, a felicidade de estar jogando, de estar fazendo um exercício, de estar cuidando de si, de estar cuidando da sua saúde. Nós somos essenciais, nós somos profissionais da saúde. Então, que acredite e que venha conosco nessa caminhada. Quero agradecer ao teu trabalho novamente, Alessandro. Realmente esse projeto e essa ideia deu muito certo. É um trabalho que pode ficar, né, uma maneira de atingir os profissionais de todo o estado, de todo o Brasil. A gente sabe que essa live depois corre os outros CREFs, né? E quero realmente agradecer a oportunidade, de novo agradecer aos parceiros aí da PEF, staff, diretores e demais parceiros. E em breve vocês terão notícias do ENAPEF. Espero vê-los todos por lá. Tá o convite aí, né, para acessar o site, Isso também aí. seguir nas redes sociais, ficar ligado, né? Exato. Queria aproveitar aqui para lembrar que na semana que vem nosso projeto Lives aqui do Conselho continua. Então, no dia 1º, terça-feira, às 17 horas, nós vamos ter a Daiane Peron, que é Maravilha. para-atleta de esgrima, né? Então, ela vai falar sobre a Maravilha. trajetória dela na esgrima. E no dia 3, que é na quinta-feira também, às 17 horas, o professor Luciano Baracate vai falar sobre Maravilha. Ginástica localizada. ginástica localizada, aula ou Maravilha. treinamento, né? Esse é o tema. Então, Maravilha. seguimos aqui com Excelentes grandes profissionais profissionais. aí. É Isso isso aí. aí. Então, Parabéns. marca na Parabéns. agenda aí, pessoal. A professora Luciane está convidada também para seguir aqui Tá nas lives. Esse anotado. espaço. Outra coisa, esse espaço aqui é teu também, para portas abertas. Se daqui a pouco tiver outro assunto, outro tema que tu entenda que preciso falar, preciso comunicar para os colegas, aqui é o lugar. Tá bom? Um grande Muito abraço para o obrigada. pessoal da Obrigada PEF. pelo espaço. Será Imagina, dado. pessoal. Beijo Pessoal, grande, Alessandro. beijo e muito obrigado pela audiência de hoje. Nos vemos terça-feira. Tchau, tchau. Tchau.